Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Aqui pastor Carlos Roberto, do Ministério Pentecostal Tabernáculo de Deus, e com vocês, Manhã com Deus. Uma palavra de esperança, de exortação, de edificação, uma palavra de sabedoria. Amém? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre brasas estranhas no altar. Pastor, mas o que isso significa? Vamos estar acompanhando aqui no livro de Levíticos. Deixa eu estar pegando com os irmãos aqui no capítulo Levítico, capítulo número 10, versículo de número 1, diz assim, Levíticos 10, 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre esse incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhe ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nós podemos também observar lá no livro de Êxodo, no capítulo número 24, versículo 1, que diz assim, disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Amados, o que eu quero trazer para os irmãos é sobre a questão de brasa estranha no altar. A palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo também é um símbolo do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui que Nadab e Abiú, eles criaram atalhos. Eles não eram sacerdotes para fazer levar um incenso de adoração ao Senhor, para tentar fazer a vontade de Deus. Eles passaram à frente do sacerdote. E muitas vezes, quando nós tomamos uma posição que não é nossa, nós acabamos nos prejudicando e Deus não se agrada. Amados, veja bem, Nadab e Abiú foram induzidos pela desobediência e tomaram seus próprios incensários. O incensário tinha que ser aquele que o sacerdote levava. Um incensário já consagrado para aquele momento, amém? Eles apresentaram fogo estranho, não conforme os preceitos da lei, e tomaram um lugar que pertencia somente ao sumo sacerdote. Nadab e Abiú colheram o fruto da desobediência. E falar em fogo estranho, eu quero falar, amados, hoje quantas pessoas, com muito respeito, eu quero que você entenda, estão oferecendo fogo estranho diante do altar do Senhor. Que tipo de fogo você tem oferecido? Qual é o incensário que está dentro da tua vida? O nosso coração, irmãos, é o púlpito, o altar, onde nós consagramos ao Senhor, o nosso Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito, fazendo a vontade de Deus, as nossas orações são como do incensário, que sobe com um aroma suave às narinas de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós queremos a posição de outros e queremos fazer aquilo que não nos foi coordenado. Nadab e Abiú, eles não tinham liberdade para oferecer no incensário diante de Deus. Eles tomaram o atalho, passaram à frente, e isso é um grande risco. Meu irmão, se o Senhor te chamou para ser obreiro, aguarda no tempo do Senhor. Na hora certa, segundo o propósito que Deus tem na tua vida, Ele vai te levar para o diaconato, para o sacerdócio, e aí então você passará a oferecer o fogo que arderá continuamente e não se apagará. E muitas vezes nós também vemos o fogo estranho, e eu digo assim, sobre as pessoas, porque o fogo é o símbolo do Espírito Santo. E muitas vezes nós chegamos na igreja e vemos aquele irmão que começa a pular, com muito respeito, saltar e falar em línguas, e rodopiar, e aos nossos olhos humanos parece que aquela pessoa está cheia do fogo do Espírito, cheia do Pentecoste, mas muitas vezes aquilo é emocional, aquilo é atalho, aquilo não é espiritual. E quantas vezes a gente, induzido por esse erro, nós queremos que esse tipo de pessoas venha colocar a mão sobre a nossa cabeça, porque achamos que eles estão cheios do Espírito, mas de repente é fogo estranho. Irmãos, devemos tomar cuidado, principalmente dentro das nossas casas. Tem muitos cristãos
que convidam profetas, homens e mulheres que se julgam ser homens e mulheres de Deus, e talvez até foram, mas de repente vai lá e profetiza e está cheio de tanta coisa, e de repente você pergunta para ele: irmão, mas vem cá, de que ministério você é mesmo? Qual é o teu pastor? Eu estou fora, eu agora estou sem ministério. Amado, um profeta, um evangelista, um presbítero, um pastor que está fora da autoridade eclesiástica de um pastor, que está fora da membresia de um ministério, ele está derramando fogo estranho, irmãos. Tomemos cuidado com esse tipo de coisa, porque aqui diz, a palavra de Deus declara abertamente, olha o que está escrito, em nome de Jesus Cristo, que eles ofereceram fogo estranho na presença de Deus, e o castigo foi a sua morte. Cuidado, irmãos. Muitas pessoas têm ouvido de profetas que falam de fogo estranho, palavras que não veio da boca de Deus, e que muitas vezes leva a pessoa não à edificação, mas à queda, porque esperava aquela palavra para se cumprir, ela não vai se cumprir, porque não veio de Deus, é fogo estranho. E muitas vezes você que pensa que está sendo abençoado, infelizmente, está participando somente de um momento em que o emocional está ali agindo, é um fogo estranho que não vai edificar em nada. Amém? Então eu falo para vocês de todo o meu coração, tome muito cuidado, irmãos. Principalmente dentro da igreja já é mais difícil, porque sempre haverá um pastor, um dirigente, que com discernimento do Espírito, ele vai olhar e vai saber quem é quem. Mas às vezes as pessoas começam a convidar para fazer campanha, oração em casa, e acham que aquele irmão que pula, que rodopia. Eu não estou dizendo, tem muitos profetas cheios do fogo do Espírito, mas tem muitos profetas que rodopiam, que derramam tal, mas que estão com um fogo estranho, porque não estão debaixo da submissão de um pastor, não estão alicerceados no ministério, estão de um lado para outro, levando os incautos, as suas próprias palavras, falando que é Deus, mas infelizmente é fogo estranho que estão sendo oferecido. Tome cuidado, observe essa palavra em nome de Jesus, que aconteceu no caso de Nadabe, aqui em nome de Jesus, e Abiú, filhos de Arão. Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre esse incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhe ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Houve um momento, um pequeno testemunho, que começou a participar conosco, uma manhã de consagração, muitos anos atrás, um jovem que começou aos pouquinhos, muito delicado, de repente ele começou a cada manhã de consagração a rodapiar, a falar em línguas, aquelas coisas todas, e aos nossos olhos aquilo parecia um homem cheio do Espírito. Mas um dia eu indaguei dele e falei: irmão, vem cá, qual é o teu ministério, qual é o teu pastor? Pastor, eu estou sem congregação já há quase um ano, eu estou sem um pastor. Eu falei: meu amigo, então me desculpa, eu estou duvidando da tua pessoa, mas como pode? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que age com prudência, que dá sabedoria, e as coisas de Deus é feito com ordem e decência. Como pode um homem que está fora da comunhão dos irmãos, do corpo de Cristo, que está fora da direção da bênção eclesiástica de um pastor? Desculpa, isso é fogo estranho. Tome cuidado, meu irmão. Aí eu quero te deixar uma pergunta também. Que tipo de fogo sai do incensário do teu coração? Que tipo de adoração você está dando a Deus? Será que a tua oração tem subido como incensário que subia diante do sacerdote, como cheiro suave às narinas de Deus? Deixa essa pergunta para você. Medite nesse texto, nessa manhã com Deus. E quando abrir a tua boca, dê o teu melhor. Não é na eloquência da colocação das palavras, mas na sinceridade do teu coração. E então verá que o fogo descerá do céu, consumirá todo o holocausto, e Deus receberá a tua petição. Deus te abençoe. Aqui pastor Carlos Alberto, Manhã com Deus, Ministério Tabernáculo de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude
e a doce consolação do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus.